Olá! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. E a aula de hoje será sobre artigo. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, deixando o substantivo definido ou indefinido. Ou seja, os artigos eles são divididos em artigo definido e artigo indefinido. Mas quais são essas palavras? Vamos lá? Artigo definido. A, as, os. Esses são os artigos definidos. E os artigos indefinidos? Uma, umas, uns. Esses são os artigos indefinidos. E como eu já disse, essas palavras vêm antes do substantivo, mas o artigo e o substantivo precisam andar juntos, ou seja, concordar. Como amigos, por exemplo, um amigo gosta geralmente das mesmas coisas que o outro, não é isso? Já pensou se um amigo quer jogar bola e o outro não gosta? Um amigo gosta de brincar de empinar pipa e o outro não gosta de brincar de empinar pipa? Fica um pouco estranho, não é mesmo? Ser amigo assim. Pois bem, o artigo vem antes do substantivo e eles precisam ficar assim, ó, juntinhos e concordar em tudo. Como assim? Vou colocá-los aqui. Vamos colocar eles aqui. Deixa eu tirar aqui. Como assim, tia Vânia? Concordar. O artigo precisa concordar com o substantivo em gênero, ou seja, feminino e masculino. Se o substantivo ele for masculino, o artigo também precisa ser masculino. Se o substantivo for feminino, o artigo precisa estar no feminino. Ou seja, o substantivo determina como será o artigo. Ok? Então vamos lá. Também ele precisa concordar, ou seja, o artigo precisa concordar com o substantivo em número. Como assim, tia Vânia? Em número. 1, 2, 3, 4? Não. Número no português é singular e plural. Ok? Como assim? Vamos lá. Se o substantivo estiver no singular, o artigo também precisa, ou melhor, precisará estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também precisará
está no plural. Independente de ele ser definido ou indefinido, não importa, mas ele precisa concordar com o substantivo em gênero e em número. Tá dando para compreender? Então vamos lá, continuando. Agora eu vou pegar algumas palavras para nós usarmos como exemplo. E aí você vai compreender melhor. Porque até agora vocês, tenho certeza que você já compreendeu que artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, antes, ok? Que ele precisa concordar com o substantivo, ok? Em quê? Em gênero e em número. Tudo bem até aí? Também você conheceu os artigos definidos como a, as, os. E os artigos indefinidos. Uma, umas, uns. Não é isso? Então agora nós vamos praticar. Nós vamos para a nossa parte. Agora vamos para o nosso exemplo. Aqui eu tenho algumas palavras e nós vamos acrescentar o artigo indefinido. Estão lembrados do artigo indefinido, ok? Então vamos lá. O artigo, ele sempre vai vir antes do substantivo. Então, o substantivo e o artigo antes. E lembrando, ele precisa concordar com o substantivo em gênero e em número. Então, se aqui é sereia, é feminino, singular, eu vou colocar um artigo indefinido, também feminino no singular, que será qual? Uma. Muito bem. Uma. Casas. Eu preciso fazer a mesma coisa. Se é feminino e está no plural, eu vou precisar de um artigo no feminino e no plural. E neste caso, indefinido, que é o que nós estamos vendo agora. Então, umas. Urso. A mesma coisa. Urso é masculino e está no singular. Então, eu vou colocar também um artigo indefinido masculino no singular, que é o urso. Agora, queijos. Vou fazer da mesma forma. Veja aqui no final da palavra. Tem um S, então significa que está no plural. E termina com O. E eu sei que é masculino. Então eu vou precisar de um artigo indefinido masculino no plural, que é o uns. Mas por que indefinido? Umas, uns. Porque quando eu digo assim, ó, uma sereia, eu tô falando de qual sereia? Qualquer uma. Uma sereia. Eu vi uma sereia. Pronto. Eu não tô dizendo qual é a sereia. Se é de um desenho, se é... Não dá pra distinguir qual é a sereia. Eu vi uma sereia. Ok. Agora nós vamos, como também casa. Existem muitas e muitas casas. Uma casa. Eu fui a umas casas, eu vi
umas casas. Então não dá para saber que casas eram essas. Então agora nós vamos para o definido. Porque veja a diferença. Uma sereia. Qual é a sereia? Eu vi uma sereia. Não dá para saber. Mas quando eu completo a frase, eu digo: eu vi uma sereia. A sereia estava nadando. Então, a sereia estava nadando. Qual é a sereia que estava nadando? Aquela que eu vi. Deu para compreender? Então agora está definindo. Esse A é artigo definido. Deu para compreender? Então vamos lá. E da mesma forma, o artigo definido também deve concordar em gênero e número. Então, ó, sereia, feminino no singular. O A, feminino no singular. Casas, da mesma forma. Vou botar as. Feminino no plural. Urso, masculino no singular. Queijos, masculino no plural. Pronto? Então aqui nós temos os artigos definidos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver com alguma dúvida, volta aí o vídeo e assiste novamente. Mas por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.